Exemplo de bomba de calor. Então, ó, bomba de calor com fonte geotérmica, processo não isentrópico. A figura a seguir mostra esquematicamente um sistema de bomba de calor geotérmica que opera em regime permanente com refrigerante 22 como fluido de trabalho. A bomba de calor utiliza como fonte térmica água a 13 graus Celsius, oriunda de poços. Admita que o compressor opere de modo adiabático. Tá? Então, aqui tem uma fonte geotérmica, tá? E o evaporador, tá? O fluido refrigerante vai passar por aqui, passa pelo compressor adiabático, passa pelo condensador, que troca, né, calor com ar que está aqui, e depois passa pela válvula de expansão. Tá? Ó, a pressão no evaporador é de 5 bar e a pressão no condensador é de 12 bar. Quando não fala nada, tá, a gente vai considerar que essa pressão é absoluta, e a do condensador também. Se a pressão for manométrica, igual no exemplo anterior, tem que ser falado, senão ninguém tem bola de cristal para saber se é manométrica ou né, se é manométrica. Se não falar nada é porque é absoluta, tudo bem? A temperatura na entrada do compressor é de 5 graus Celsius e a temperatura na saída dele é de 60 graus Celsius. A temperatura da saída do condensador é de 24 graus Celsius. A taxa de transferência de calor no condensador é 16 kW, tá? E a pressão do ar é de 1 bar. O ponto 5 representa o ar que vem da casa para o condensador a 21 graus Celsius, 294 Kelvin. E o ponto 6 é o ar que sai do condensador a 40 graus Celsius, 313 Kelvin. Tá? O ponto 7 representa a entrada da água líquida a 13 graus Celsius, que vem do poço geotérmico. E o ponto 8 é o retorno da água líquida a 7 graus Celsius, que é descarregada. E determine, letra A, as entalpias do ar nos pontos 5 e 6 de kJ por quilo. B, a vazão máxima do ar aquecido para a casa em kg por segundo. C, as entalpias do refrigerante R22 nos pontos 1, 2, 3 e 4 kJ por quilo. D, a vazão máxima do refrigerante em kg por segundo. E, a temperatura na saída do compressor em graus Celsius devido a uma compressão isentrópica. F, a entalpia na saída do compressor em kJ por quilo devido a uma compressão isentrópica. G, a eficiência isentrópica do compressor. H, a potência do compressor em quilowatts. I, o coeficiente de desempenho da bomba de calor. J, a taxa de transferência de calor no evaporador em quilowatt. K, as entalpias da água dos pontos 7 e 8 em kJ por quilo. E letra L, a vazão máxima da água dos poços geotérmicos em kg por segundo. Então, ó, dados de entrada, pressão no evaporador, P1 igual a P4, que é igual a 5 bar. Né? Pressão no condensador, P2 igual a P3, que é igual a 12 bar. Temperatura na entrada do compressor, 5 graus Celsius. Temperatura na saída do compressor, 60 graus Celsius. Temperatura na saída do condensador, 24 graus Celsius. Taxa de transferência de calor no condensador, 16 kW. Temperatura de entrada do ar no condensador, 21 graus Celsius. Temperatura de saída do ar no condensador, T6, 40 graus Celsius. Temperatura de entrada da água no evaporador, 13 graus Celsius, deu 7, né? Temperatura de saída na água do evaporador, T8, 7 graus Celsius. Solução. Letra A, as entalpias do ar nos pontos 5 e 6 em kJ por quilo. Facinho. A gente tem as temperaturas, transforma elas em Kelvin, interpola, tá? E aí a gente tem a entalpia do ponto 5, vale 294,17 kJ por quilo, e a entalpia do ponto 6, 313,26 kJ por quilo, tá? É a tabela A22, se não me falha a memória,
tá? Deixa eu até olhar aqui. É a tabela, sim, é a tabela A22, tá bom? Para olhar as propriedades do ar. B, a vazão máxima do ar aquecido para casa em quilo por segundo. Ó, o Q do condensador, tá? O mesmo calor que é transferido do fluido refrigerante, a mesma perda de calor do fluido refrigerante no condensador é o mesmo calor ganho pelo ar que está no condensador, tá bom? Todos eles passam no mesmo trocador de calor, tá? Ou seja, o calor perdido por um fluido refrigerante, pelo R22, é o mesmo calor ganho pelo ar, tá? Então, o Q do condensador vai ser igual a vazão máxima de ar vezes o H6 menos H5, tá? Substituir os valores, tá? Esse valor aqui é 16, a vazão máxima de ar dá 0,8381 kg por segundo. C. As entalpias do refrigerante R22 nos pontos 1, 2, 3 e 4. Então, vamos lá, para o ponto 1. Nós temos aí pressão de 5 bar, temperatura de 5 graus Celsius, tá? Então, notem que se a gente pegar lá e olhar na tabela, ó, para a pressão de 5 bar, temperatura de saturação vale 0,12 graus Celsius. Graus Celsius, tá? Então, o ponto 1 está como vapor superaquecido. Por quê? Porque ele está numa temperatura maior, na mesma pressão. Ok? Então, ó, para a temperatura de 5 graus Celsius, a entalpia vale 253,57 kJ por quilo. E a entropia vale 0,9399 kJ por quilo Kelvin. Para a gente encontrar esses valores, então a gente tem lá a temperatura de saturação. Então, ó, pressão de 5 bar. A gente olha lá na tabela A8, né, na temperatura de saturação do R22. A temperatura, a gente olha os valores, a temperatura de saturação é 0,12. E aí a gente vai mais para frente, tá? A tabela A9, para a pressão de 5 bar, tá? E a gente vai interpolar, né, entre 0 e 5 graus Celsius, achar os valores da entalpia e da entropia. Tá? Não, na verdade não precisa interpolar, perdão. Para a temperatura de 5 graus Celsius nós já temos os valores, tá? Já são esses valores aqui, já está tabelado, tá? Muito bem. Para o ponto 2, pressão 2, 12 bar e temperatura T2, 60 graus Celsius, tá? É vapor superaquecido. Então, a gente vai lá na tabela, tá? Ainda na tabela 9, a pressão de 12 bar e 60 graus Celsius, e a gente pega o valor da entalpia de 284,43 kJ por quilo, tá? E aí, beleza, né? Já tá pronto, não tem muito o que fazer, tá? Para o ponto 3, que é a condição de líquido saturado, só um momentinho, pessoal, que eu vou ter que me ausentar. Então, temos aí, ó, ponto 3, a pressão 3 de 12 bar e a temperatura T3 de 24 graus Celsius, beleza? 12 bar, então, ó, para a pressão de 12 bar, então a gente tem que olhar lá na tabela de saturação, tá? Na tabela, deixa eu voltar, na tabela A7, então, A7 não, tabela A8, tá? A pressão de 12 bar, a temperatura de saturação vale 30,25 graus Celsius. Isso significa que o ponto 3, na verdade, é líquido subresfriado, tá? Deixa eu acertar aqui, tá? Porque para a mesma pressão, ele está numa temperatura menor. Deixa eu arrumar aqui. Na verdade, é líquido subresfriado, tá? Existe uma pequena diferença. Então olharemos pela temperatura de 24 graus Celsius o valor da entalpia do líquido saturado, ou seja, 74,04
kJ por quilo. Então, a gente vai na tabela, melhor, né? Tabela A7, tá? 24 graus Celsius, tá? A entalpia do líquido saturado vale 74,04 kJ por quilo, ok? Bom, como sabemos que o processo através da válvula de expansão é um processo isentálpico, a gente vai ter que o H4 vale 74,04 kJ por quilo. E as quatro entalpias são H1, 253,57 kJ por quilo, H2, 284,43 kJ por quilo, e H3, que é igual a H4, 74,04 kJ por quilo. Beleza? Bom, e aí letra D, a vazão máxima do refrigerante em quilos por segundo. Então, o Q do condensador é a vazão máxima vezes H2 menos H3. Então, nós temos o 16, tá? Então, esse M ponto vai ser a vazão máxima do fluido refrigerante. Temos os valores das entalpias, a vazão máxima do fluido refrigerante dá 0,076, 0,49 kg por segundo. Letra E. A temperatura na saída do compressor em graus Celsius devido a uma compressão isentrópica. Então, para o processo isentrópico, S1 é igual a S2S, que é igual a 0,9399. E aí a gente vai lá para a pressão de 12 bar, tá? E a gente olha aí que vai estar entre as temperaturas de 40 e 50 graus Celsius, tá? Ok? E vai estar entre esses valores aqui. Interpolou, nós vamos ter a temperatura de 49,48 graus Celsius, que é para um processo isentrópico, por isso que está o T2S aqui. Letra F. A entalpia na saída do compressor em kJ por quilo devido a uma compressão isentrópica, tá? A gente tem os valores das entalpias, das entropias, as entalpias correspondentes, interpolando, a gente acha o H2S, que dá 275,69 kJ por quilo, tá? Letra G, a eficiência isentrópica do compressor, tá? Então, a eficiência isentrópica do compressor é o H2S menos H1 sobre H2 menos H1, tá? Que é o trabalho isentrópico do compressor sobre o trabalho, né, real do compressor, ou a potência isentrópica sobre a potência real. Tá? A potência isentrópica é a potência mínima que ele precisa para poder fazer com que o fluido refrigerante saia da pressão de entrada e chegue à pressão de saída. Tá? Isso só acontece no caso ideal. E aí a gente tem todos os valores e a gente vai ver que a potência a eficiência isentrópica do compressor vale 0,7168 ou 71,68%, tá bom? Letra H, a potência do compressor em kW. Tá? Potência do compressor em kW é o quê? É a vazão máxima vezes o H2 menos H1. Tá? Nós temos a vazão máxima, encontramos o H2, temos o H1, o resultado dá 2,35 kW. Tá? Essa é a potência do compressor. Letra I, o coeficiente de desempenho da bomba de calor. Tá? Olha, cuidado, hein? Cuidado quando falar bomba de calor e quando falar o sistema de refrigeração. Então, gama é o Q ponto do condensador sobre o trabalho do ciclo, né? A potência do ciclo, que vai ser a taxa de transferência de calor no condensador sobre a potência do compressor. Então, vai ser o 16 dividido por 2,35, que dá 6,81. Tá? Então,
coeficiente de desempenho da bomba de calor vale 6,81. Tá? E letra J, a taxa de transferência de calor no evaporador em quilowatt. Tá? Aqui eu fiz desse jeito. Tá? Então, a taxa de transferência de calor no evaporador é igual a taxa de transferência de calor no condensador menos a potência do compressor. Tá? Que vai ser 16 menos 2,35, que dá 13,65 kW. Ok? Tá lembrando, né? O que entra, né, que é o do evaporador mais do compressor, é igual ao que sai, que é o do condensador. Tá? E letra K, as entalpias das águas no ponto 7 e 8 em kJ por quilo. Então, ó, nós vamos usar para essas temperaturas as entalpias do líquido saturado. Então, a gente vai lá na tabela, lá no início da tabela A2, tá? Para 7 graus Celsius vai ter que interpolar, tá? Porque, vamos começar com o T7, que é 13 graus Celsius, tá? Essa aí tem direto, tá? A entalpia do líquido saturado vale 54,60 kJ por quilo. Para a temperatura 8, que é a temperatura de 7 graus Celsius, tá? Nós vamos ter que somar e dividir por 2, porque nós temos, para tabelado, nós temos uma temperatura de 6 graus Celsius e 8 graus Celsius. Então, somando e dividido por 2, vai dar 29,40 kJ por quilo. Letra L, a vazão máxima de água dos poços geotérmicos em quilos por segundo. Tá? Nós vamos pegar a taxa de transferência de calor do evaporador, tá? É igual a vazão máxima da água vezes o H7 menos H8. Tá? Então, substituindo os valores, nós vamos ter uma vazão máxima aí da água do geotérmico, que vai dar 0,5417. Tá? Então, a vazão máxima da água vale 0,5417 quilos por segundo. Tá? Então, tá aí.